Louvado seja Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Senhor, estamos aqui nesta noite, neste lugar que o Senhor escolheu para que habitar o Teu nome, Senhor, para aprender a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, o Teu querer, a Tua vontade, que entre a boca de quem ensina, o coração de quem ouve, seja o Teu Espírito Santo nos guiando em toda a verdade, a Tua palavra é a verdade, Senhor. Esteja conosco nessa noite, que o Teu Espírito, Pai, esteja conosco nesta noite de uma forma tão especial, Senhor, que a Tua palavra seja guardada em nossos corações, de tal maneira que possamos dar frutos, Senhor, para a Tua obra, Senhor, frutos de arrependimento, frutos de verdade, ó Deus. É isso que nós pedimos, ó Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, carta aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 1, quem já o tem, diga amém. Vamos lá. A partir do versículo 1, eu vou ler o versículo 1, os irmãos leem o 2. E o 3 nós vamos ler todos juntos, tá? Só vão ser 3 versículos agora. Eu vou ler 1, os irmãos vão ler o 2 e depois nós vamos ler o 3 todos juntos. Vamos lá? Eu vou ler. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. 2. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Todos juntos? E isso faremos se Deus o permitir. Amém? Meus irmãos, nossa última aula de Cristologia Bíblica, tá? Nós vamos falar sobre os rudimentos da doutrina de Cristo. E por que eu coloquei o tabernáculo aqui, com as suas 3 divisões e os seus utensílios? Porque os irmãos vão entender melhor a carta aos Hebreus. Na verdade, tudo o que tem no Novo Testamento, nós vamos entender melhor se nós entendemos a figura que está no Antigo Testamento, ou seja, a tipologia, o tipo, a figura, a sombra das coisas que viriam a acontecer. Então, se eu entender o que está no Antigo Testamento, eu vou conseguir compreender o Novo Testamento, o propósito de algumas coisas que estão acontecendo. Amém? Então, por isso que eu fiz o tabernáculo, tá? Para os irmãos entenderem essa parte melhor. O texto que nós lemos está falando de uma caminhada, olha só. Pelo que, deixando rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Se entende que a perfeição está onde? No Santíssimo Lugar. Quando eu chego no Santíssimo Lugar, eu chego à perfeição. Repete isso comigo, diga assim, ó, chegando ao Santíssimo Lugar, chegamos à perfeição. O tabernáculo, quando ele foi criado, ele tem algo interessante nele. Pergunte assim, o quê? Ele foi criado de dentro para fora, e não de fora para dentro. Quando ele foi criado primeiro o Santíssimo Lugar, depois o Lugar Santo, e depois foi criado o átrio. Então foi algo de dentro para fora, isso é tremendo. Mas para se entrar no tabernáculo, não tinha como, a não ser pela porta. Diga, só pela porta. Fala, só pela porta. Diga assim, ó, não tinha como pular etapa. Repete, não tinha como pular etapa. Não tinha como chegar no Santíssimo por baixo da tenda, cavando. Não tem, só tem um jeito de chegar no Santíssimo. Diga qual? Pelo átrio. Era um caminho só. Só existia um caminho para o Santíssimo, tá? Então, é uma caminhada, e é isso que eu quero que os irmãos entendam. Diga o quê? É a nossa caminhada, isso aqui é a nossa vida, é a nossa caminhada cristã. São os rudimentos da nossa fé, os princípios básicos da nossa fé. Faz tempo que eu não dou essa aula, como eu estou vendo que na sexta-feira tem bastante gente nova, que eu não sei se pegou essa aula, então eu estou trazendo ela para vocês, porque não tem como você aprender as outras doutrinas se você não aprender os rudimentos básicos da nossa fé. E quais são os rudimentos básicos da nossa fé?
olha só. Primeiro, eu tenho a primeira peça, o altar de sacrifício. Qual o propósito do altar de sacrifício? Pergunte, qual o propósito? Não, pergunte de verdade, pergunta, qual o propósito? O propósito o que é o altar de sacrifício? Fala assim, ó, é onde o cordeiro é morto, é entregue. Fala de morte. E a morte não pode ser dentro do Santíssimo. O sangue é depositado no Santíssimo. Vai pegando essas coisas, meu irmão. O sangue é depositado dentro do Santíssimo, mas a morte é fora, é no átrio. É por isso, vou fazendo um paralelo, ó. Não tem a Nova Jerusalém? O que é a Nova Jerusalém? Onde está o trono de Deus, é o terceiro céu. A Nova Jerusalém é o Santíssimo Lugar. É o Santíssimo Lugar onde Deus habita, meus irmãos. É um lugar santíssimo. Não existe mais lugar santo, mas existe um átrio. O átrio do céu que eu falo, é o céu dos céus, é o terceiro céu. O átrio do céu, dos céus, que é o terceiro céu, é a terra, é a terra. Você vai ver no livro do Apocalipse que quando Deus manda medir o altar e os que nele adoram, ele diz assim, mas não meça o átrio, que está fora, porque foi dado às nações, para que eles possam habitar, ou seja, a terra. A terra é o átrio. Por que que Jesus ele tinha que descer para morrer no átrio, ou seja, na terra? Porque lugar de cordeiro morrer é no átrio. Está entendendo? Então, duas peças estão no átrio. O altar de sacrifício, que fala da morte, fala da cruz de Cristo, fala do sacrifício. E a pia de bronze, que fala do batismo nas águas. Olha só que interessante. A água que fala do batismo e o altar que fala da morte, do sacrifício. Os dois estão no átrio. Quando Jesus, ele encarna, eu não disse reencarna, eu disse encarna. Ele encarnou, o primeiro lugar antes de começar o ministério dele que ele foi aonde? No rio? Espera aí, para ficar melhor. Cadê, irmã? Isso. Aqui. Para ficar melhor, pronto. Vou fazer aqui os irmãos já entenderem já a geografia bíblica também. O átrio é a terra, ok? Vou fazer aqui um pedaço aqui, ó. Mar Grande. Vou fazer maior, senão os irmãos vão enxergar. Mar Grande, Mar da Galileia, Mar Morto, certo? Mar Grande é o átrio. Mar da Galileia, onde foi a maior parte do ministério de Jesus. Mar da Galileia, aqui embaixo, Mar Morto. Esse aqui é o Rio Jordão, ok. E a terra, ela é o quê? O átrio. Então, o primeiro lugar que Jesus ele vai é no Jordão. No Jordão, primeiro lugar que ele vai, antes de começar o ministério. Ele foi no Jordão ser batizado por João. Diga amém. Depois que ele sai do Jordão, ele tem 3 anos de ministério para chegar aonde? Na cruz, no sacrifício. Vamos lá, repete comigo, isso aqui é importante. Fala, antes de começar o ministério, ele vai no Jordão, ser batizado. João não queria batizar, e não precisa repetir não, João não queria batizá-lo, porque falou, não, o senhor é maior do que eu. Aí ele falou assim, não, mas o meu batismo não é isso, o meu batismo é para que se cumpra a profecia, a escritura, ou seja, a sombra do Antigo Testamento. Que antes, olha só, antes do sacerdote sacrificar no altar, ele passava onde? Na bacia. Então primeiro o sumo sacerdote se lavava na bacia, para depois ir sacrificar no altar de sacrifício. O altar de sacrifício é a primeira peça, mas o sumo sacerdote ele não ia aqui primeiro, ele ia primeiro se lá, depois ele ia sacrificar. Então Jesus ele vem primeiro no Jordão, para quê? Para se lavar. Por que para se lavar? Duplamente, 2 motivos, não pergunte por quê. Jesus ele não é só o sumo sacerdote, ele é o cordeiro, ele é o sacrifício. Então ele age como sacerdote, que ele se entrega, ele pega o sacrifício, ele toma, ele é sumo sacerdote por excelência segundo a ordem de Melquisedeque, isso é Hebreus capítulo 7, mas ele também é cordeiro levado. Entendeu? Então, os dois
longe aqui para a água. O primeiro lugar que o cordeiro passava não era o altar, era a água. O primeiro lugar que o sumo sacerdote passava não era o altar, era a água. Me pergunte por quê? Você tem que entender os dois. Você tem que entender os dois agora. Como sacerdote, ele ia na bacia. Diga, fazer o quê? Quando ele olhava para a bacia, do que era feita a bacia de bronze? Diga do quê? Do espelho das mulheres. Você tomou o canetão dela? Dá o canetão para ela. Ó, a bacia era feita dos espelhos das mulheres, que era um bronze bem polido. Quando o sumo sacerdote estava se lavando, ele olhava a imagem dele e tinha que perceber: eu também preciso me limpar, eu também preciso me purificar, porque eu sou falho. Então eu preciso me limpar para depois sacrificar. Primeiro eu vou sacrificar pela minha casa e por mim, para depois fazer pelo povo. Então aquele reflexo, aquela imagem dava para ele era misericórdia. Você precisa se cuidar, você precisa se lavar. Eles estão aí ou não? Jesus, ele só precisava fazer isso para se cumprir a escritura. Diga por quê? Porque ele não precisava ser batizado nem lavado, ele não tinha pecado. Ah, mas não é o batismo que tinha pecado. Não é mesmo, o batismo é só um símbolo de que eu estou na morte e na ressurreição. Ele mesmo faria da maneira original, ele ia morrer e ressuscitar. Então para que ele vai para o batismo? Para se cumprir a escritura, que o sumo sacerdote tinha que se lavar no batismo, mas também as patas do cordeiro tinham que ser lavadas para o sacrifício. Cordeiro, ele tinha que ser limpo. Então tudo isso fala de purificação. Então o primeiro lugar que Jesus vai é no Rio Jordão, cumprir o quê? A purificação. Depois de 3 anos, ele vai para o altar de sacrifício, ele vai para a cruz. Então primeiro o sumo sacerdote ia para a bacia, para depois matar o cordeiro. Então Jesus, como sumo sacerdote e cordeiro, olha só que interessante, Jesus como sumo sacerdote e cordeiro, ele se lavou no Jordão, diga amém. Mas na hora de morrer, na cruz, ele foi como cordeiro. Como cordeiro mudo, tá? E como ovelha na mão dos tosqueadores. Você não ouviu a voz dele. Então estou fazendo aqui um paralelo, irmão, para mostrar como é importante o Antigo Testamento com o que está acontecendo no Novo Testamento. Por que Jesus precisa descer? Porque lugar de morrer é no átrio. Por que Jesus precisa de um corpo preparado? Porque a alma não morre, espírito não morre, Deus não morre. Então ele precisa de um corpo para ser morto. E para entrar na terra, senão ele não pode entrar na terra. Vocês estão aí ou já foram embora? Diga amém. Então, olha só que interessante, o sacrifício e a bacia, 2 coisas que estão no átrio. Diga amém. Depois, no lugar santo, eu tenho o quê? Um castiçal. Diga, castiçal. Castiçal é tremendo, irmão. Me pergunte por quê. Ó, vou puxar para cá, ó, para os irmãos entenderem, ó. Ó, castiçal, ele tem 7 pontas. Diga 7 pontas. Mas diga com vontade, diga 7 pontas. Fiz 7? Fiz. Castiçal, ele tem 7 pontas. Ele tem 7 pontas. Ele é feito de romã. As suas maçãs são as romãs. Tá? Ele tem copos de azeite. Estou fazendo rapidinho, por isso está saindo feio. Tá? Olha que coisa maravilhosa de castiçal. Aí você tinha as romãs, ó, as romãs, ó, os frutos. Os frutos. Os frutos, frutos, frutos. Aqui eram os copos que eram cheios de azeite, tá? Aqui era cheio de azeite. Essas maçãs eram a romã. E aí, fogo nele. 7 pontas. Isaías 11:2, falando dos 7 Espíritos de Deus. O que o castiçal fala? De luz. Olha aí, ó. 7 pontas. O castiçal com 7 pontas. Isaías 11:2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza e Espírito de temor. 7 Espíritos de Isaías 11:2. O castiçal representa o Espírito Santo. O altar de sacrifício, o sacrifício, a cruz, a bacia, o batismo.
o castiçal, o Espírito Santo, a luz, a luz, a luz. Você só tem luz porque o Espírito Santo habita em você. Romanos 8,16, lembra da aula de soteriologia? Romanos 8,16, porque o mesmo Espírito vem habitar no meu espírito para testificar que eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu consigo ser luz. Eu só sou luz porque o Espírito de Deus habita em mim. Se andarmos na luz como Ele na luz está e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, olha só. O Espírito Santo trabalha com o sangue, trabalha com o altar. Então, olha que maravilhoso, o azeite sobre o sangue. Duas coisas preciosas que nós temos. Digo o quê? A unção do azeite, que o azeite serve para tanta coisa. Ele quebra o jugo, ele consagra, ele te protege. O azeite faz muita coisa, irmão. E o sangue nos purifica de todo o pecado. E a bacia fala do quê? De santidade, de limpeza. Mantenha vossas vestes brancas. Limpai-me como isopo e deixe-me branco como a neve. Diga amém, você está entendendo? Então, a romã, não sei se vocês já viram uma romã, foto de uma romã. Aquele fruto quando abre é cheio de bolinha, cheio de semente, muita semente. É o fruto que tem mais semente, a romã. Diga, que tem mais semente. Ou seja, se ele é o que tem mais semente. E outra coisa, a romã é uma fruta medicinal. Para quê? Para garganta. É medicinal para garganta. Olha que fantástico. Então, quando eu estou cheio dos 7 Espíritos de Deus, cheio do Espírito Santo, o castiçal habita dentro de mim, fogo está dentro de mim. Você está aí ou não? Quando eu falo de fogo, eu não estou falando de pular, de rodar, não. Estou falando do Espírito Santo habitar dentro de você. De os 7 Espíritos de Deus estarem atuando dentro de você. Espírito de temor, Espírito de sabedoria, Espírito de conselho, Espírito de conhecimento, Espírito de inteligência, Espírito do Senhor, Espírito de fortaleza. Os 7 Espíritos de Deus, em um só Espírito, há 7 ramificações, mas um só Espírito dentro de você. Você é cheio do Espírito Santo. Então, a sua garganta está como? Ungida, preparada, com saúde para pregar o Evangelho. E quando você prega o Evangelho, a romã, ela tem muita semente, então gera fruto, salvação de almas. A palavra que nós pregamos, não por nós mesmos, mas através do poder e da ousadia e da unção do Espírito Santo que Ele nos dá, nos traz este resultado. Muitas sementes, muita semente. Então, quando você prega cheio do Espírito Santo, você é um castiçal aceso, pegando fogo. E a palavra de Deus, ela saiu do meio do fogo. Ela habita no meio do fogo. Ela está no fogo. Então, você precisa ter este fogo, o Espírito Santo. Você está aí ou vocês já foram embora? Amém? Olha quanto significado no tabernáculo. Aí, aqui, você vai pondo para o Novo Testamento. Em Atos capítulo 2, antes ele nos fez uma promessa. Ele disse, eu não vos deixarei só. Eu enviarei outro Consolador. Ele está falando de quem? Que é o castiçal. Eu enviarei outro Consolador para que fique convosco até a consumação dos séculos. Quando João viu 7 castiçais de ouro, lembra a visão que ele teve lá no trono, dentro da Nova Jerusalém? João, tem até o hino, João viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7, isso aí. Aí quando João pergunta, o que é esses 7 castiçais? São 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra, ou seja, o Espírito Santo já tinha sido enviado para a igreja, em Atos capítulo 2. Então olha para quem está do seu lado e fala, você não está só. O Consolador está com você. O Espírito de Deus está com você. Diga assim, você tem que se acender. Você precisa ser luz no mundo. A mesa, ó, se eu participei do batismo no átrio, na pia, se eu me represento o batismo, eu preciso estar na mesa dos pães. A mesa dos pães fala do quê? De comunhão. Fala do quê? De ceia, ceia do Senhor. Fala comunhão. Ceia do Senhor. Fala comunhão. Ceia do Senhor. Então, se eu fui fiel no batismo, eu tenho direito à mesa. Fala, eu tenho direito à mesa. Então eu estou cheio do Espírito Santo no castelo. Repete aí, irmão, diga. Jesus morreu na cruz. Eu sou batizado nas águas.
Eu participo da ceia na mesa. Eu sou cheio do Espírito Santo no castiçal. Então eu estou pronto para me tornar um adorador no altar de incenso. Por que o altar de incenso está ligado à adoração? Diga por quê. Porque a nossa adoração sobe como fumaça, como incenso, como cheiro suave diante de Deus. Antes do sumo sacerdote entrar no Santíssimo, ele tinha que encher aquele lugar de fumaça, senão ele ia morrer. Sabe o que significa isso? O cheiro suave, toda adoração, todo louvor, tudo. Fala assim para quem está do seu lado: a adoração e o louvor te salva. Se um dia alguém te perguntar o que é unção, eu tenho uma resposta: você quer ou não? Então pergunta o que é unção. É uma fumaça que está à nossa volta para a gente não morrer. Tem gente que está achando que unção é falar em línguas. Tem gente que está achando que unção é consagração. Não, a unção é a fumaça que nós mesmos produzimos através do louvor e da adoração, que fica à nossa volta. Diga para quê? Para não morrermos diante de Deus. Então o teu glória, o teu aleluia, teu coração quebrantado, tua adoração, teu levantar de mão, tuas lágrimas, tudo que você faz em forma de louvor e adoração, está salvando a tua vida, está te protegendo. Então você pode entrar no Santíssimo. Vocês estão aí? A Arca da Aliança lembra juízo, irmão. Lembra do juízo. Juízo. Lembra juízo? Por quê? Me pergunto por quê? Entrou aqui em pecado, morre. Então me lembra, sabe do quê? Lembra do ministério, obreiro. Tem muita gente querendo ser obreiro, mas não sabe o risco de ser um obreiro. Tem muita gente querendo postar nos cartazes que é pastor, que é não sei o quê, que vai pregar, que tem vergonha de ser diácono, já quer ser pastor logo. Ah, que eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Você não sabe o que você está fazendo. Me pergunte por quê. Porque eu sempre falei isso. Aquilo que te deixa vivo no átrio, te mata dentro do Santíssimo. Por isso que eu falo, isso aqui é muito sério, tem que haver uma separação. Diga do quê? Como você trata a igreja, as ovelhas, o povo, e como você trata os obreiros. Se você é todo cheio de nhenhenhen, diga o quê? Você não é obreiro. Irmão, obreiro que qualquer coisa falta culto. Obreiro que qualquer coisa está chateadinho. Obreiro que qualquer coisa dá desculpa. Obreiro, ai, porque eu estou magoado. Você não é obreiro. Você tem que ficar lá embaixo. Tem que fazer parte do povo, sabe por quê? Porque aí a mensagem para você é diferente. A gente tem que ter mais paciência. Tem que vir com amor, entendeu? Tem que ter, irmão, ai pastor, pequei, é mesmo, vamos resolver isso, vem cá. Você tem que ter aquela paciência. Agora obreiro? Obreiro não, irmão, obreiro não. É pau nele. Ai, irmão, e o amor? O amor é o pau nele. Está entendendo ou não? Tem que bater nele. Irmão, não tem como, não tem lógica. Diga o quê? Camarada falando que está pronto para ser um líder, para sentar em um altar, para estar num lugar santíssimo, e qualquer coisa ele se desvia, está pior do que os membros lá embaixo. Está errado, irmão. Como que os líderes estão piores do que os liderados? Tem igreja que você chega, o pastor é desviado. Como que o membro está melhor do que o pastor? Irmão, olha para a Bíblia. Olha para as escrituras. Jesus escolheu 12, um se perdeu, Iscariotes, mas os outros 11 se tornaram exemplos de líderes, exemplos de homens de Deus espirituais, homens dignos. Vacilaram, erraram durante os 3 anos de ministério? Sim, mas depois se tornaram grandes apóstolos e morreram por Jesus Cristo. Só João que ficou velhinho lá. Mas João foi tacado dentro de um tacho de óleo fervendo e saiu ileso. Passaram por tantas coisas, mas se tornaram exemplo para os fiéis. Já que nós estamos falando disso de obreiro, vamos abrir um parênteses aqui. Diga por quê? Porque você, fala assim para quem está do seu lado: você quer ser obreiro? Eu só tenho uma coisa para te falar: se você quer ser obreiro. Não, assim não, pode falar com vontade. Fala, eu só tenho uma coisa para te falar. Você quer ser obreiro? Você precisa ser exemplo para os fiéis.
Fala de novo, que ele não entendeu. Fala assim, você precisa ser exemplo para os fiéis. É que a gente sai falando as coisas e nem entende o que a gente está falando, sabia? Diga assim, prova. Vou provar. Vou provar. Vou provar. Você quer que eu prove mesmo ou não? Para o povo é mais fácil. Diga por quê? O povo, eles têm que ser exemplo para os infiéis. Isso é fácil. Não, irmão, não é. É fácil, irmão. Se não é, você está desgraçado. Você é um pecador miserável. É fácil. É fácil. Diga para quem está do seu lado. É fácil. É fácil. Ó, faz assim com a mão. Você vai parar de dar glória, não? Ô. Ei. Ô. Dá glória na hora certa. Diga e aí. Faça assim. O ímpio é treva. Eu sou luz. Pronto, acabou, é simples. Ser exemplo para o ímpio é fácil. O que o ímpio faz, eu não faço. Agora o difícil, diga o que é. É pobreiro, que ele tem que subir um nível. Diga por quê. A Bíblia diz, você precisa ser exemplo para os fiéis. Não, vocês não pegaram ainda o negócio. O povo, eles têm que andar na luz. Agora você tem que ter dupla honra. Você tem que ser exemplo para eles. Resumindo, diga o quê? Os fiéis estão olhando para você. Aí você é um fraco. E aí? E quer ser obreiro? Como que você vai ser obreiro desse jeito? Pega essa credencial sua, guarda ou joga fora. Se você é desse tipo. Não é fiel. Não dizima. Não oferta. Não é exemplo de nada. Tem gente que fala assim, ó. Por que eu tenho que dizimar para ser obreiro? Simples, porque você tem que ser exemplo para os fiéis. Por que eu tenho que ser batizado do Espírito Santo para me tornar um obreiro? Porque você tem que ser exemplo para os fiéis. Por que eu tenho que ser um exemplo de adorador? Por que eu tenho que ser o primeiro a dar glória a Deus no culto e não um bicudo que fica sentado no púlpito, irritado, sei lá, parece um desgraçado. Tem uns caras que sentam no altar, irmão, fecha a cara e... sai daqui, cara, dá uma bicuda. Você tem que ser exemplo, rapaz. Você tem que ser o primeiro a levantar a mão. Você tem que ser o primeiro a glorificar o Senhor. Você tem que ser o primeiro a amar. Você tem que ser o primeiro a ofertar. Você tem que ser o primeiro a dizimar. Você tem que ser o primeiro. Você não quis ser obreiro? Você não quis entrar no Santíssimo. Você não quis ter a pompa. Você não quis ter a missão. Você não quis ser o cara do cartaz. Agora cumpra seus deveres também, rapaz. Vocês querem só o privilégio e a bênção de ser um obreiro, mas tem muita obrigação que isso aí carrega. Você tem que ser exemplo para a igreja. Tem obreiro pregando contra as escrituras, rapaz. Tem obreiro pregando contra a doutrina de Deus. Presta atenção. Deus vai te cobrar. Aí você não sabe que tua vida está caída, desgraçada. Porque você tem que ser exemplo, não é nem para o mundo. Você já passou dessa etapa, rapaz. Você tem que ser exemplo dos fiéis. A igreja está olhando para você. Que feio quando a igreja olha para um obreiro ignorante. Diga por quê? Porque o pastor, olha a desculpa do pastor desviado. Diga qual é. Vocês não têm que olhar para mim, vocês têm que seguir a Jesus, salvação individual. Para de ser safado, rapaz. Você se tornou o líder da igreja, você se tornou o exemplo dos fiéis. A igreja está olhando para vocês, tem uma obrigação. A esposa do cordeiro foi colocada na sua mão para você cuidar. Você tem que entregar ela da mesma maneira que Jesus te entregou, sem marca, sem mancha, sem ruga, sem nada, limpa, lavada com água. Está achando que ser obreiro é ficar sentado, esquentando cadeira em cima do púlpito, rapaz? Se você nunca pregar, irmão, se nunca te derem oportunidade numa igreja, mas você é exemplo para a igreja, você já fez seu papel. Agora tem muita gente pregando, tem oportunidade direto, está fazendo live, está fazendo tanta coisa, mas não é exemplo em nada. Fala assim para quem está do seu lado. Sai daqui hoje com isso na cabeça. Você precisa ser exemplo. Vocês estão aí? Diga assim, eu não estou entendendo. Fala assim, eu não estou entendendo isso aí. Fala, não estou entendendo.
Estou falando sobre os rudimentos básicos da nossa fé. Aqui estão as 6 doutrinas básicas da nossa fé. Você pode anotar. Repete comigo, diga: as 6 doutrinas básicas da nossa fé. Fala: doutrina da salvação. Ó, a morte de Cristo, doutrina da salvação. Bacia, doutrina do batismo. Castiçal, doutrina do Espírito Santo. A mesa, doutrina da ceia. Altar de incenso, doutrina da adoração. E a arca da aliança, a doutrina do ministério. Os 6, repete comigo, vai. Diga assim: os 6 rudimentos básicos da nossa fé. Aí eu digo que eu fico maluco. Diga: por que você fica maluco? Fala. O cara não sabe o básico e diz que é pastor. Tá vendo? Vem com esse bigode aí, ó. Tua sorte é que teu é o reino dos céus, não eu te pegar na saída. Irmão, diga assim: qual o mistério? 6 rudimentos básicos. Como que o cara está dirigindo uma igreja, está liderando, se ele não sabe o que é salvação, não sabe o que é batismo, não sabe o que é o Espírito Santo, não sabe o que é adoração, não sabe como ministrar uma ceia, e não sabe nem o que ele está exercendo, ministério. Isso aqui é básico. Pastores que não sabem ministrar uma ceia, põe banana na mesa, carambola, kiwi, caqui. Vira feira. Não, vocês estão dando risada, mas é sério. A mesa da ceia tem os seus ingredientes. Você quer pôr uva? Joia. Você quer pôr azeite? Joia. Você quer pôr pão? Joia. Você quer pôr o trigo? Ali, os ramos de... Joia. Você quer pôr o vinho? Joia. Mas não põe mais nada, irmão. Eu fui numa igreja, era ceia, a mesa assim, aí tinha uma melancia, banana, manga, pera, não sei o que, maçã. Aí eu falei assim: ô irmã, mas o que é isso aí? É que no final todo mundo pega um e come, leva para casa, sai comendo no meio da igreja e sai. Eu falei: irmã, mas é culto de ceia. A Bíblia diz que quem tem fome tem que comer em casa. A ceia é outra coisa. E está ministrando a ceia do jeito errado. Não sabe o que é batismo, aí fica arrumando confusão com a outra igreja. Não, porque batismo tem que ser imersão. Ah não, aspersão. Não, porque batismo tem que ser lá no rio, na água corrida, para levar o pecado embora. Não sabe não o que é batismo, porque batismo não tira pecado. O que tira pecado é o sangue de Jesus. Está falando um monte de besteira e os camaradas não sabem o básico. Irmão, você foi lá na sua igreja, fez discipulado e não se batizou, tomou ceia e não sabe o que é o batismo. E aí? Você tem que ficar preocupado com isso. Você pega, irmão, é um negócio terrível. Diga o quê? Você chega na igreja e fala: vamos dar oportunidade. Quem é dessa época aqui? Você se batizava nas águas, aí à noite você tinha oportunidade na igreja. Pronto. É os assembleanos mesmo, é isso aí. Diga aí. Aí chegava à noite, todo mundo com a mesma fala. Diga qual? Pai do Senhor, igreja, estou muito feliz, porque hoje eu morri para o mundo e vivi para Deus. É ou não é? A maioria, irmão, era isso. Ah, que eu senti uma emoção, beleza. Morri para o mundo e vivi para Deus. Ah, porque os meus pecados foram apagados. E era o mesmo papo, todo mundo fez discipulado durante 13 semanas, 13, que era a lição da revista, eram 13 do discipulado, fez salinha 13 semanas, foram, se batizaram, chegaram, não sabendo nada. Porque quem ensinava também não sabia. Você já se batizou? Ainda não? Tá ruim, hein? Piorou agora. Diga aí. Irmão, batismo, ó, vamos lá, vamos por etapa. Altar de sacrifício, a cruz de Cristo, a morte de Cristo, salvação através do sangue de Cristo. Diga, o sangue de Cristo, diga o sangue. Me purifica de todo pecado. Fala.
A bacia fala de santidade, de repreensão. Agora, o batismo, quando eu estou sendo deitado, significa que eu estou sendo colocado na morte de Cristo. E também, quando eu levanto, eu vou ressuscitar com Ele. O batismo nada mais é do que uma declaração pública de fé, de que eu estou lá na morte de Cristo, mas eu também um dia vou ressuscitar, porque Ele ressuscitou primeiro. Mas depois tem o que são de Cristo. Diga aí. É simples, irmão. Se eu não batizar, eu posso ser salvo? Pode, irmão. Porque a salvação não está no batismo, a salvação está no sangue. Está em ser cheio do Espírito Santo. O ladrão da cruz não foi batizado nas águas, mas ele confessou Jesus. Tu és o Cristo, tu és rei. Lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Não, irmão, que tem o texto na Bíblia. Se você crer e for batizado, será salvo. Se não crer, será condenado. Exatamente, irmão. É só você parar e ouvir o texto. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não, será condenado. Ele não fala crer e ser batizado. Presta atenção no texto. Quem crer e for batizado, salvo. Agora, só quem não crê, será. Então você não é salvo, não é quando você não é batizado, é quando você não. Mas você tem que se batizar. Pergunte por quê? Porque você tem que fazer uma declaração pública de fé, o que te impede? Aí um fica brigando, tem que ser no rio, tem que ser na lagoa, tem que ser na cachoeira, tem que ser com o caneco. Irmão, tem água, faz um negócio, para de palhaçada. Vocês estão brigando por coisa besta, e o mais importante, vocês não sabem o que é o batismo. O que significa? O povo foi batizado em Moisés, 1 Coríntios 10, na nuvem e no mar. No mar nem se molhou, porque passaram em seco. E na nuvem, dentro da nuvem, irmão. Tem água? Tem, mas... E aí? Vai brigar? O eunuco olhou para Filipe e falou: eu quero ser batizado. A água está aqui, o que me impede? Ele disse: nada, desce aí, pá. Acabou. Para de brigar por coisas que não tem nada a ver. Aprende a doutrina, aprende o rudimento da nossa fé. A cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A bacia é uma confissão pública da minha fé, onde eu estou dizendo que eu morri com Cristo, mas vou ressuscitar com Ele. Eu só estou dizendo ali que eu faço parte do corpo de Cristo, então Ele me coloca na mesa da comunhão. Mas um dia eu vou cear com Ele. Isso aqui embaixo é só um ensaio. Diga, é só um ensaio. Todo mês é ceia, é só um ensaio. Mas o original está por vir. O original vai ser as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, aonde Ele mesmo nos servirá. Somos cheios do Espírito Santo, ó. Primeiro, novo nascimento. O povo faz uma bananada, irmão, nisso aqui. Digo o quê? O povo tá, ó para você ver. Ó, doutrina da doutrina. Quando o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, o que aconteceu comigo? Nasci de novo. O que o sangue faz? Me purifica de todo pecado, que é o batismo. Declaração pública de que eu morri com Cristo e vou ressuscitar com Ele. Eles fazem uma sopa aqui. Diga por quê? O irmão está lá se batizando, ele nasceu de novo. Aí o irmão tá aceitando Jesus, aí o outro o sangue de Jesus que te purifica, amém. Aí o outro o Espírito Santo vai habitar dentro de você, aí o outro e ele te limpa. Irmão, calma, vamos ver as etapas, o que está acontecendo. Primeiro, diga o quê? A pessoa está fora da presença, está fora do arraial. Está fora. Ó, vai começar a caminhada, ó. Mas eu não tenho só 3 dedos, mas finge que tem. Ó, a caminhada vai começar. E aonde começa a nossa caminhada? Diga aonde? Fora. Estava fora. Aí algo me fez entrar. Qual é a primeira coisa que eu vejo que me faz entrar? A cruz. O sacrifício de Jesus. Irmão, se você está na igreja por outro motivo que não seja a morte de Cristo, o que Cristo fez por você, você vai se desviar. Eu estou na igreja porque eu vendo Jequiti. As irmãs compram tapoé de mim.
Eu estou na igreja porque eu acostumei. Minha mãe me trazia desde criança, fui entrando no grupo de adolescente, mocidade, acostumei, estou na igreja. Eu gosto de vir. Mãe, irmão. Estou na igreja, por que você está na igreja? Ah, estou na igreja porque eu gosto da coxinha, da cantina no final do culto. Ah, não tem nada para fazer, eu vou para a igreja. Ah, por que você está na igreja? Porque eu sou músico. Ah, por que você está na igreja? Ah, porque eu sou obreiro. Por que você... Não, irmão. Eu estou indo à igreja porque o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Porque Cristo morreu na cruz por mim para me dar salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou na igreja porque eu preciso começar a minha caminhada. Vocês estão aí ou não? Então, ó, eu estava fora. Estava fora, diga, eu estava fora. Primeira coisa que me atraiu, se isso não for o que te atrai, irmão, você vai se desviar. Primeira coisa que tem que te atrair, a cruz de Cristo. Cristo, primeira atração sua. Não, eu quero, posso frequentar a igreja? Por que, irmão, você quer vir para a igreja? Ah, eu quero vir para a igreja porque eu gostei dos louvores, eu quero participar desse negócio aí. Festa, Diga, isso não é conversão. É adesão. Ou posso participar? Posso pertencer? Não, mas não é isso que é igreja, irmão. Igreja é conversão. A maioria do povo que está dentro da igreja hoje está pelo motivo errado. Vai ao culto pelo motivo errado. Serve a Deus pelos motivos errados. Tem que aprender, irmão. Isso aqui é princípio básico. Às vezes seu pastor nem diz, sabe. Diga aí. Primeira coisa que tem que te atrair não é a mensagem emocionante, é a cruz, é Cristo. Se a tua primeira atração não for Cristo, você precisa voltar. Uma hora você vai aceitar Jesus, de verdade. Irmão, você me desculpa, hoje você fala da morte de Cristo, sacrifício de Cristo, o povo está nem aí. Você fala assim, ó, Jesus morreu na cruz, uma coroa de espinho foi colocada na sua fonte. Ele tomou chibatada, ele foi humilhado, ele foi cuspido, esbofeteado, pregaram ele numa cruz. A igreja está assim, ó. Aí vem um irmão e prega uma autoajuda. Você vai realizar os teus sonhos. Você vai realizar os teus sonhos. Tudo que está caído, Deus vai fazer levantar. Ei, tudo vai dar certo. Ai, Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele vai realizar os teus sonhos. Você começa. Eu olho assim. Presta atenção. Você está chorando pelo mesmo motivo que você chora na novela. Primeira coisa, você tem que amar a Deus. O que te atrai é a cruz e Cristo. E é sem interesse. Todos nós precisamos de alguma coisa. Fala assim, todos nós precisamos de alguma coisa. Todos nós precisamos de alguma coisa. E eu quero te falar um negócio. Diga o quê? Ele sabe de tudo que você precisa. Você não precisa ficar falando. Você não precisa ficar jogando na cara dele. Você tem que só servir a ele, mostrar a ele por qual motivo você foi atraído ao evangelho. Ah, irmão, mas ele perguntou para o cego de Jericó, o que queres que eu te faça? Lógico, o cego falou, Jesus, filho de Davi. Você não sabe nem que ele é filho de Davi, mas quer ser curado. E o cego falou isso numa época, vocês têm que prestar atenção no texto. Um cego falou, Jesus, filho de Davi, numa época que ninguém ainda tinha dito que ele era filho de Davi, nem os discípulos. Primeira vez que isso é falado, Jesus, filho de Davi. Fora na genealogia que depois Mateus escreve, Lucas também. Durante a história, ninguém falou. O primeiro a falar foi o cego. Resumindo, diga o quê? Um cego que enxergava mais do que quem enxergava. Porque nunca Pedro disse, Jesus, filho de Davi. Nunca nenhum dos discípulos disseram, Jesus, filho de Davi. O primeiro a falar foi um cego que não enxergava fisicamente, mas enxergava espiritualmente. Jesus, filho de Davi, aquilo ali freou Jesus. Ele falou, traz ele aqui. O que queres que eu te faça? Eu vou fazer o que você quer, porque você fez o que ninguém fez. Reconheceu que eu sou filho de Davi.
segredo da nossa vitória, da nossa salvação, não está na quantidade de culto que nós visitamos. Não, o segredo da nossa salvação não está nem na quantidade de alma que nós ganhamos. O segredo da nossa salvação está em Jesus Cristo. Porque Jesus disse: adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, sua própria salvação. E a nossa salvação, que tem que nos atrair, é Jesus. É Jesus. Não existe nada melhor que Jesus. A palavra tem que ser sobre Jesus. Nós estamos estudando sobre Jesus. Nós estamos estudando cristologia, mas você vai ver que muda de matéria, mas Jesus continua. Jesus continua. Não dá para tirar Jesus do negócio, irmão. O evangelho é de Jesus Cristo. O evangelho é nascimento, vida, morte, ministério de Jesus Cristo. Tudo que faz parte da salvação é em Jesus Cristo. E é isso que faltava em Paulo. Mas aí ele se converteu e disse: Jesus é o Cristo. Está faltando isso em você, tá? Entender que é Jesus, é o nome dele, é por ele, é para ele, são todas as coisas. Ele é o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nada do que existe seria criado se não fosse pelo verbo. Jesus é o verbo, ele é a palavra. Nós fomos santificados pela palavra. A palavra é o verbo e o verbo é Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, irmão. Então você estava fora, a atração verdadeira. O que me fez entrar, diga o quê? Jesus. Quando eu dou o primeiro passo, que eu olho o sacrifício de Cristo, que me purifica dos pecados, o segundo passo eu vou para a bacia. Diga por quê? Porque eu preciso me manter limpo. Fala assim para quem está do seu lado: depois que Jesus fizer a parte dele, você faz a sua. Qual é a parte dele? Ele te purifica, me purifica com o sangue dele, sim ou não? Diga, qual é a minha parte? Eu tenho que me tornar irrepreensível, ou seja, me autocorrigir e me manter santo, me manter limpo. Fale: se eu pecar, eu tenho que me lembrar de onde eu caí, eu tenho que me arrepender. Essa é a mensagem que João vem pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É o que ninguém está pregando mais hoje, o arrependimento. Hoje é uma igreja de adesão, um monte de gente vindo, e a igreja diz que está crescendo, mas ninguém está se convertendo, ninguém está se arrependendo, ninguém está mudando de caminho. Eu gosto de forró, coloca forró dentro da igreja. Eu gosto de festa junina, coloca a festa junina dentro da igreja. Eu gosto de funk, coloca o funk dentro da igreja. Eu gosto de rap, coloca o rap dentro da igreja. Tá assim agora, o que eu gosto do mundo eu coloco dentro da igreja. Mas eu não mudo de caminho, eu não converto. Eu trago comigo o mundo para dentro da igreja. Não adianta fazer cara feia. Na minha igreja tem problema seu. É um negócio, rapaz. Se Jesus já faz, por que eu tenho que emocionar a plateia com luzes? Você traz boca de quem canta, de quem fala, de quem prega, é o Espírito Santo que vai fazer. Por que eu tenho que pôr meios na igreja, artimanhas, para emocionar? Tem que fazer um culto diferente. Diferente do quê? Não, um culto diferente para jovem. Não, quer ver eu querer morrer, irmão? Diga o quê? Manda uma mensagem para mim assim: Pai do Senhor, tudo bem? O Pai do Senhor. Você prega para jovem? Puxa, para jovem. Como que é? Eu não fico perguntando como que. Não, se eu prego para adulto, eu vou pregar para jovem. Eu tenho que pregar diferente? Tem um evangelho para jovem? Sabe qual é o nosso problema? Diga o quê? A gente está pegando nossas crianças, pondo lá na salinha. Tem uma tia lá despreparada que fica rindo, fazendo eles pintar para o pai cultuar. Dando pipoca, salgadinho, e a criança fica cada dia mais besta. Temos uns adolescentes retardados dentro da igreja. Tá? Um bando de retardado que só sabe jogar videogame. Que você leva para jogar uma bola na rua e não corre 5 minutos, está morrendo, pode ser magro. Não é porque ele é gordo, é porque ele é magro mesmo, mas ele é uma mula, um retardado que só sabe andar assim, ó, jogando e fazendo assim, o dedo já está cheio de calo. Uns jovens que
18, 19, 20 anos, não trabalha, sustentado pelo pai. Tudo filhinho de papai, que não pode falar não, não pode corrigir. Ai, que agora não pode fazer isso, criando um bando de... Entendeu? Deixa eu ficar quieto. Um povo fraco. Enquanto isso, irmão, você me desculpa. Ó, pode parar. Enquanto isso, vocês sabem, o pastor Carlos veio aqui, ele trouxe, ele foi lá, ele fez missão, eu conheço. Ele fez missão no Paquistão, irmão. Enquanto isso, no Paquistão, tem culto todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. E a criança não tem salinha. Vocês viram as fotos? Os diáconos com metralhadora na mão. Você pergunta, o que é isso? Vou proteger as mulheres que estão em oração e as crianças. Porque pode ter um ataque terrorista. Uma criança do tamanho do Miguel. 8, 9 anos. Do lado do pastor Carlos todo o tempo. Durante a pregação, durante a oração. É 2, 3, 4 horas de oração. E o menino não saia do lado dele. Não falava. Quando ele foi perguntar para o pastor, por que essa criança está do meu lado? Ele falou, ele foi incumbido de orar por você, pelo tempo que você estiver aqui, você não morrer. Uma criança. Crianças que oram, crianças que ouvem a palavra, crianças que já têm comunhão com Deus, e nossas crianças retardadas. Vendo esmilinguido. Ah, irmão, isso é a cultura, é o país. Então, não, desculpa. É uma criança. É uma criança que ela ouve a palavra de Deus, ela ora. Uma criança do tamanho do meu filho que fica de 1, 2, 3 horas de joelho orando. Como isso? Nem os adultos fazem isso no Brasil. Pessoas entrando dentro da igreja e falando assim, pastor, eu sei que o batismo é domingo, mas dá para fazer o batismo hoje? O pastor pergunta, por quê? Porque eu me converti, eu saí do Islã. Quando eu chegar em casa hoje à noite e eu falar que eu me converti, eles vão me matar, eu quero morrer batizado. E os nossos irmãos hoje, faltando o culto, você liga, por que você não veio no culto? Estou chateado. Por que você está chateado? O irmão não me deu a paz. Foram fazer um batismo lá, e não é na água igual você não, no rio, na paisagem bonita, na piscina da sua igreja. Lá eles batizavam, o negócio fedia a água, era onde tinha para fazer o batismo, esgoto aberto. No último batismo que tinha tido, depois que ele veio para cá, que ele veio de lá, o que aconteceu? Um homem-bomba entrou no meio do batismo e mataram muitos dos cristãos que estavam ali. Uma irmã, nós ajuntamos aqui o dinheiro, vocês sabem, para comprar uma cadeira de roda para ela, porque ela ia se arrastando para a igreja no Paquistão. E nenhum homem, ninguém ajudava ela, porque ela não queria, ela se arrastava, ninguém tocava nela. Ela ia se arrastando de casa até a igreja, pela rua. Nós enviamos o dinheiro e a cadeira de roda para ela daqui. Vocês lembram disso? Um povo que ora, porque a tribulação bateu na porta, eles se tornaram cristãos de verdade, dependentes de Deus. Nós somos fracos. Vai terça para uma doutrina, vai quinta. Ai, domingo eu acho que eu vou ficar em casa. Não aguento mais. Você é fraco. Eu sou fraco, você é fraco. A gente tem que olhar para esse povo e falar, eu preciso melhorar. Temos recursos, não estou falando que nós precisamos viver como eles vivem não, mas você me desculpa, irmão, nós precisamos ouvir a palavra, nossos filhos precisam aprender a palavra, nós temos que aprender a parar de ser fraco, dondoquinha, mole, a gente tem que aprender a viver o que Deus mandou nós vivemos, nós temos uma chamada, irmão. Parar que isso nem evangelho é. Que você não pode trazer uma palavra um pouco mais forte, que o irmão não gosta da mensagem. Eu não gostei do jeito que ele pregou. Um povo que não pode ser repreendido, não pode ser corrigido, ninguém pode chamar a atenção de ninguém, porque senão se desvia da igreja. Você já está desviado lá dentro. Você já é um apóstata e não sabe.
Pessoas que acham porque dá 2 horas, ai meu Deus, 2 horas na terça eu vou para a doutrina, 2 horas na quinta, 1 hora na escola dominical domingo, 2 horas no culto à noite domingo. Ai, olha aí Deus, olha aí, deve estar bem com Deus, meu galardão no céu deve estar que tá nada, você não tem nada. Jesus contou uma parábola e disse, quem faz o que se pede, não faz mais do que obrigação, é servo inútil. Você tem que ir além, você não vai além, você é inútil. Tem gente que acha que vai ganhar galardão porque faz o que tem que ser feito. Se você faz o que já é para ser feito, que Jesus mandou, você é inútil. Ele que disse isso. Quando se faz o que manda, você não passa de um servo inútil. Aonde está a capacidade do galardão? Em ir além do que Jesus mandou fazer? Por isso que ele creu, ele disse, vocês, eu vou crer, farão coisas maiores do que eu fiz. Mas é pelo meu nome. Uns discipulados fracos, obreiros fracos, irmãos. Obreiro que, vou até ficar quieto. Vocês não estão prontos para essa aula. Isso aqui é rudimento básico. Obreiros que escondem o celular das esposas. A esposa não pode olhar o Facebook, não pode olhar o Instagram, não pode olhar o WhatsApp. Põe digital, ó. Mas só que aqui está gravado a digital dela também. Ela pega na hora que ela quiser e põe o dedo dela aqui e abre. É uns obreiros que... Você olha para a cara assim, irmão. Dá um desânimo. Estou falando do Luan, não. Estou falando dos camaradas que estão em cima do altar e não conhecem palavra. 2 Timóteo 2,15. Procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você chega para o obreiro e fala, você vai pregar hoje? Ele, não, misericórdia, tem que falar uma semana antes que eu tenho que me preparar. Você não é obreiro. Você não é obreiro. Obreiros que não meditam, cristãos que não meditam na palavra de dia e de noite, cristãos que não oram, não jejumam, cristãos que não ofertam, não dizima, não ajuda a viúva, não ajuda necessitado. Você me desculpa, meu irmão. Você não está fazendo nem o que tem que ser feito. Pessoas que não amam o seu próximo, não amam seus irmãos, e digo mais, não amam seus inimigos. Não oram por aqueles que te maldizem. Pessoas que não conseguem ter o coração limpo, em paz, sobre aqueles que fazem mal para você. Eu tenho uma notícia para você, diga qual? Você vai ficar doente e ele não. Quando você tem mágoa de alguém, ele pode ter a pessoa ter feito algo para você. Você tem mágoa, ranço, ódio, não sei o que você tem. Quem fica doente é você. Que tem de gente doente por causa de mim, que tem raiva de mim. Mas eu estou tão em paz que até aqueles que fazem mal para mim, falam mal de mim, irmão, uma coisa que eu não tenho, não estou nem aí, ó. Vai, fala aí. Eu dou até risada, eu durmo em paz, isso não tira meu sono. A alegria de uma pessoa, a bênção de uma pessoa. Hoje nós estamos, irmão, vou falar, porque Deus está falando. Você deve ter faltado o culto essa semana, por isso que Deus está falando essas coisas. Diga aí. É sério, você não consegue se alegrar com o seu irmão sendo abençoado. Você não consegue se alegrar com alguém recebendo algo e você ainda não recebeu o seu, mas você não consegue ficar feliz. O irmão está recebendo a bênção, você está, eu queria era o meu. Por que Deus deu para ele e não deu para mim? Você nunca vai ter. Você está me amaldiçoando? Não. Você está se amaldiçoando. Você tem que sentir alegria em tudo que está acontecendo com as pessoas do seu lado, seu próximo. O Mauro chegar aqui, pensou na próxima aula, mestre, ganhei, estou ganhando agora, mudei de emprego, estou ganhando 50 mil por mês. Glória a Deus, Mauro. Aleluia. Com o Mauro, estou feliz pelo Mauro. Eu posso estar com nenhuma conta minha do mês paga, mas eu tenho que ficar feliz porque o Mauro vai pagar dele. Sabe o que é isso? É ser cristão, é ter o Espírito de Cristo dentro de você, é não se importar com quem está aos seus pés.
com quem precisa, e aonde você vai estar, quem te toca, com os necessitados. Por que não receberam Jesus? Diga por quê. Porque ele não era padrão. Ele comia com publicano, prostituta, pecador. E os fariseus não entendiam isso. Por que ele escolhe discípulos galileus, se ele é o Messias? Um povo rejeitado, onde tem trevas. Mas Isaías disse, no lugar de trevas vai raiar a luz. Perguntaram, pode vir alguma coisa boa de Belém? De Nazaré? Belém ele nasce, Nazaré ele mora. Esses lugares, redondeza, Belém embaixo, mas em cima, Nazaré perto da Galileia. Tem alguma coisa boa nesse lugar? Eles não conseguiam entender um Cristo sendo cuspido, esbofeteado, humilhado, por amor daqueles que iam decepcioná-los, muitos deles. Jesus morreu por mim, morreu, e você decepcionou ele tantas vezes. Mas ele morreu por você sim, porque o amor é ágape, é o amor que não quer nada em troca. Está faltando, você não quer ser cristão? O Espírito de Cristo tem que estar em você. A mente de Cristo tem que estar em você. Se você não tem a mente de Cristo, irmão, você me desculpa, você não está nem salvo ainda. Você tem que mudar de vida. Você tem que mudar suas atitudes. Você tem que parar de querer pular etapa. Eu quero chegar lá logo. Não, é um caminho só. Eu primeiro tenho que amar a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, ser purificado pelo sangue de Cristo. Depois eu tenho que me manter santo, limpo na bacia. Eu tenho que ter comunhão com os meus irmãos e com Cristo, comunhão com Deus e com os homens. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo no castiçal. E se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, eu tenho inteligência, eu tenho conselho, eu tenho fortaleza, eu tenho temor. Eu tenho que ser um adorador no altar de incenso. Aí eu estou pronto para exercer um ministério, uma chamada, uma missão pela qual Ele me fez nascer. São 6 passos, são 6 rudimentos básicos da nossa fé. E que nós não estamos fazendo nem o básico, mas já estamos pensando em galardão, coroa, não sei o que, quantas pedras, não sei o que, não sei o que. Para com isso. Você não está fazendo nem o básico. As viúvas estão sofrendo dentro da igreja hoje. Os órfãos estão deixados de lado. Os anciãos já são deixados de lado no púlpito e ninguém mais escuta o que o ancião tem para falar. Um bando de gente querendo pregar e ninguém tem mensagem. Mas nós temos uma caminhada. Fala assim, nós estávamos fora. É para falar, fala, nós estávamos fora. Mas Deus me atraiu pela cruz. O sangue me purificou. Eu vivo em santidade. Sou cheio do Espírito Santo. Tenho comunhão com os irmãos e com Deus. Me torno um adorador. Cheguei no Santíssimo. Estou pronto para exercer uma liderança e um ministério. Hoje, diga o que estamos vivendo. Um bando de líder, de pastor, de apóstolo, de obreiro, de mestre, seja lá o que for, que nunca passaram por aqui. Diga como você sabe. Eles foram jogados lá dentro do ministério. Diga como você sabe. Eles não sabem o efeito do sangue, nem o que é a cruz. Eles não sabem o que é santidade, nem o que é limpeza, nem o que é batismo. Eles não sabem o que é ter comunhão com o povo, nem com Deus. Eles não sabem o que é o Espírito Santo. Eles não sabem o que é ser um adorador. Mas estão lá. Estão liderando. Estão dirigindo o culto. Irmão, o que tem tudo isso a ver com Hebreus? Simples. Você está com a Bíblia aberta ou você já fechou? Sim ou não? Sim fechou ou sim está aberta? Ah, tá. Vai acompanhando. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos a perfeição, não lançando um novo fundamento de arrependimento. Aonde está o arrependimento? No fundamento, que é o sacrifício de Cristo. Aqui, ó, o arrependimento. Depois, diga o quê? A fé e de fé, e de obras mortas e de fé. Onde está a fé? Na bacia.
eu me torno santo, eu limpo. A fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que eu ainda vou esperar. Eu sei que existe. Versículo 2. E da doutrina do... Está aqui, ó, a mesa dos pães, a ceia, junto com a bacia. Depois vem a imposição das... A imposição das mãos fala dos dons do Espírito Santo. Então é o castiçal. E depois a ressurreição dos... A adoração. Todo mundo que adorou teve o seu morto ressuscitado. Aqueles que adoraram de imediato. E o último aí, e do juízo, o juízo está no Santíssimo, porque se você falhar aqui dentro, você morre. Um juízo eterno. Então, as 6 frases de Hebreus são 6 rudimentos do tabernáculo e os 6 rudimentos da nossa caminhada cristã. Não tem como lançar outro fundamento, outra salvação, é em Cristo. Não tem como lançar outro batismo, é um só batismo. Não tem como ser salvo sem comunhão, sem o Espírito Santo, sem imposição de mãos, sem um dom espiritual, sem dons espirituais, sem um fruto do Espírito, sem ser um adorador, pagando tributo, dando glória. E não dá para chegar sem um ministério, e ministério é juízo. Você quer ser pastor ainda? Ai, a minha chamada, vá. Você tem uma chamada, você tem um ministério, o ministério está aqui. Você tem que sair daqui e ir andando até lá. E quando você chegar lá, você ainda não alcançou a perfeição. Porque daqui para cá, você tem que seguir a caminhada sem falhar, até chegar à estatura de um varão, que você será semelhante a Cristo, como Ele quer. Então olha a nossa caminhada. Vamos lá. Todo mundo, repete comigo. Repete comigo, vamos lá, diga assim, ó. Primeiro eu estava fora, mas a cruz de Cristo me atraiu. O sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Eu me mantenho santo na bacia. Eu me mantenho limpo. Então eu sou apto para receber o novo nascimento. O Espírito Santo vai habitar dentro de mim, trazendo um carregamento tremendo. Ele traz dons, ele traz o fruto do Espírito. As 7 ramificações do Espírito Santo estão em mim. Eu amo a palavra, eu estudo a palavra, eu vivo a palavra. Então eu tenho comunhão com Deus, mas também tenho comunhão com os homens. Me torno um grande adorador no altar de incenso. Fala assim, ó, eu me torno uma fábrica de incenso. É uma nuvem de fumaça que sobe. Ele sente pelas narinas como cheiro suave. E o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito. Como? Em espírito. O adorador tem que estar em espírito e em verdade. Fala assim, aí eu estou pronto depois de tudo isso. Depois de aprender a ofertar, de aprender o que é cruz, de aprender o que é sangue, o que é santidade, o que é batismo, o que é comunhão, o que é o Espírito Santo, o que é adoração, eu estou pronto. Diga para quê? Para o ministério, para a minha chamada. Aí eu posso me tornar apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, presbítero, bispo. Só não dá para se tornar bispa, irmão. Bispa não dá. Pergunte por quê? Porque não existe. É porque não existe mesmo, irmão, tá? Ah, mas a irmã lá na igreja é bispa. Não, não é, não existe. O feminino de bispo é episcopisa. Bispa não existe essa palavra, em nenhum vocabulário do mundo não existe bispa. Isso é um negócio que não existe. Aí você está pronto para o ministério. Agora, quando você chegar lá, você tem que colocar a mão na consciência. Diga o quê? Mas eu ainda não cheguei lá. Porque quem chega aqui no ministério acha que já acabou. É aí que eles caem. Sou pastor, sou profeta, sou evangelista, sou mestre, sou não sei o quê, papá. Quando chega ali na posição, na honra, na glória, pá, eles esquecem que eles ainda estão muito embaixo, que ainda eles precisam subir muito. E que eles precisam continuar olhando para o reino, para o alvo, que é Jesus. E eles precisam entender que quanto mais
você entra, mais você precisa aprender a servir. Jesus falou, o maior no reino dos céus é o que mais serve. Se um dia alguém te perguntar quem é o maior, você fala, Jesus, porque ninguém serviu mais do que ele. Ele desceu, se humilhou, morreu por nós, lavou os pés dos discípulos, foi tudo por nós. Tudo isso ele veio para servir. Nos deu o Espírito Santo. Que obra! A obra redentora de Cristo. Ninguém fez serviço maior. Por mais que eu faça, eu tenho que ter o sentimento de Paulo. Diga qual? Eu me sinto devedor. Fala para quem está do seu lado aí, sem medo de errar, fala, você é devedor. E quando eu chego aqui, eu preciso continuar olhando, não posso perder o alvo. A maioria das pessoas que estão aqui perdem o alvo, perde o foco. E o foco nosso é a nova Jerusalém, é o céu. Nosso foco não é uma igreja de marfim. Você pode ter, faça. Você pode ter o do bom e do melhor, tenha. Mas não é o meu foco. Diga, qual é o meu foco? É Jesus Cristo. Olha que interessante. Calma aí, você já fala. Diga, qual é o mistério? Como começa a nossa caminhada? Estou perguntando, irmão. Eu estou perguntando, eu quero que vocês respondam. Não, fora, mas quando vai começar? Qual é a primeira coisa que nós enxergamos? Que é de quem? E qual que é a nossa meta? O nosso último passo é chegar onde quem está? Então tudo começa com e termina em? E você lá no meio se perde. Porque você se acha o Cristo, só pode. Estava acontecendo isso, diga onde? Na igreja de Corinto. Tinha um grupinho lá no canto que falava, eu sou de Pedro, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo. E aí, eu sou de Cristo. Paulo escreveu a carta aos Coríntios e disse assim, ó, deixa eu deixar um negócio bem claro para vocês. Eu não sou o Cristo de vocês. Não foi eu que morri na cruz por vocês. Vocês não são batizados em meu nome. Paulo falou isso. Porque estavam servindo a Paulo, dizendo, eu sou de Paulo. E hoje acontece a mesma coisa. Diga o quê? Eu sou. Você é de quem? Não é nada. Você responde, eu sou do Madureira. Tem uns que respondem, eu sou Gileade. Outros respondem, eu sou Belém. Outros, mas ninguém coloca, eu sou de Cristo. Nós não somos pertencentes ao ministério terreno. Temos que honrar, temos que servir, temos que abençoar, temos que estar? Temos. Mas só que eu sou de Cristo. Eu não sou o Gion. A Gion é o meio pelo qual eu chego a Cristo. Eu sou de Cristo. Tem que ensinar, irmão. Você tem que aprender. Pode falar. Os dois. Pergunte por quê. Porque quem colocou, por que colocou? Tem muitos motivos. Porque ele é rico, o dízimo dele é alto, é dono para a farmácia, dono do mercado, é meu amigo, é o quê? É nepotismo, tem várias maneiras de ser colocado lá. Aí diga o que acontece. A igreja sofre, porque tem um pastor despreparado. E já que você já levantou isso, já vou falar. Diga o quê? Maioria das igrejas que estão abertas, todas no mundo, a maioria é tudo pastor despreparado. E quando um desiste, nesse caso, o maior preço, quem paga? Quando um quê? O obreiro desiste? Como assim? Explica melhor. Não existe isso. Primeiro, não existe cargo. Existe uma missão. Quando ele tem uma missão, ele é consagrado. Quando ele é consagrado, não tem volta. A Bíblia diz que tudo que é consagrado a Deus não pode ser tomado de volta. Ah, eu me tornei pastor e eu desisti. Não, você desistiu, você é um ímpio desgraçado, você desviou, beleza, você não deixa de ser pastor. Você foi consagrado. Ah, mas ele pecou, ele foi para o inferno lá no juízo final. Sim, o diabo vai chegar para ele e vai falar, seja bem-vindo, pastor. Você é um pastor no inferno. Consagração não se perde. Vocês têm que entender que o negócio é sério. Consagração é dar para Deus e não tem resgate. É o que Ana fez. Eu dou Samuel.
entregou. Tem para onde correr, meus irmãos. Por isso que eu falo, tem um monte de gente brigando, puxando tapete de outro para ser consagrado. Ele não sabe o que ele está fazendo. Aonde ele está entrando. Porque realmente ele acha isso. É cargo. Não é cargo. É uma missão. É uma consagração. E você, se você se desvia, você vai ser um pastor no inferno. Por exemplo, a minha mãe ela foi consagrada para ser líder de crianças. Então, e depois ela não foi mais. Então, Sua mãe não foi consagrada. Me pergunte por quê. Porque essa consagração não existe. mesmo se ter feito, por exemplo, com óleo, orando lá frente da igreja, Tudo não existe. Fizeram algo que não está na Bíblia. Já começa aí. Consagração só existe, ó. Consagração só existe isso aqui, ó. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Bispo é um líder desses 5. É quando um desses se torna o líder, aí vira bispo. Consagração é isso aqui. Nem diácono é consagração, é separação. Consagração é só os 5 ministérios. É que a igreja, o que acontece? Não adianta ficar chateado. A igreja não estuda e fica fazendo um monte de baboseira lá dentro. Eu vou te consagrar não sei o quê, põe óleo para cuidar de criança e vira essa baboseira, entendeu? Toda. Sai de lá, logo, rápido. Não, não é separação. É um cooperador, um ajudador da obra. É igual João Marcos era de Paulo e de Barnabé. É o que acompanhava, era um cooperador da obra. a oração não era só uma separação. Não vale como consagração nesse caso, porque não é. Não, nesse caso aí não era nem separação. Me pergunte por quê. Porque isso não existe. A igreja fez algo que não existe na Bíblia. Porque normalmente quando é líder, aí separa os líderes, vai lá, ora, tal, vai separar, vai ser Ó, você quer que eu fale a verdade? Isso aí que a igreja faz, o que não existe na Bíblia, eu digo o que é. É dar um pirulito para o outro, ou chupar e ficar calado. Para você entender. Você dá um pirulito para a criança para ela parar de chorar. É isso. Eles inventam cargo, eles inventam função, eles inventam um monte de coisa para você sentir o que é na igreja. Útil, mas eles estão te dando algo que não existe. Não existe, irmão. Entendeu ou não? A gente tem que parar com isso. Tem pastor que, irmão, é uns negócios que estão acontecendo dentro das igrejas que está demais, está demais. Ai, Jesus, tá misericórdia. O outro, você chega no outro, o cara é bispo, pastor, reverendo, doutor, mestre dos mestres, senhor dos senhores, rei dos reis. Mão, para. Qual é a sua chamada? Deus chamou alguns para apóstolos, consagração, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para mestres. Acabou. Irmão, presbítero na Bíblia, outra coisa errada, já vamos consertar tudo. Presbítero na Bíblia significa ancião. Quando a pessoa se tornava um presbítero? Quando ele ficava velho. Então ele era um apóstolo. Vou dar um exemplo. João, lembra de João? Não foi discípulo de Jesus? Sim ou não? Ele se tornou apóstolo? Ele foi pastor numa das igrejas da Ásia? Olha, ele foi profeta? Foi. Ele ensinou? Sim. Olha, ele exerceu vários ministérios, que fantástico, né? No final da vida, ele estava velho. Ele escreve uma carta para Gaio. Ele escreve, do presbítero para o amado Gaio. Oxe, irmão, o cara é apóstolo. Porque parece que presbítero hoje, pelo que nós vemos na igreja, é algo pequeno, né? Um negócio rebaixado. Que abaixo do pastor, abaixo do evangelho. Não é assim ou não? Errado. Na Bíblia, o presbítero é aquele que se tornou um ancião. Ele já passou pela 5 consagração, ou seja, ele já exerceu tudo e agora ele é um conselheiro. Então ele termina, na última carta dele, ele termina falando para Gaio, do ancião, do presbítero para o amado Gaio. Já fui apóstolo, já fui pastor, já fui profeta, já fui evangelista, já fui mestre. Mas hoje eu sou um ancião. Até isso está errado na nossa igreja. Porque você tem que primeiro ser preso. Aí o que? Olha a babaquice, irmão. Diga o quê? Eu pego um jovem de 22 anos, vou consagrar na igreja novo. Você vai primeiro ter que ser separado para quê? Presbítero. Antes de ser evangelista, em alguns ministérios. Você vai ser presbítero. Aí um menino de 22 anos ser chamado de ancião. Presbítero significa ancião. Está tudo sem pé e sem cabeça. Diga por quê?
Porque ninguém está estudando a Bíblia, está cada um dirigindo a igreja do jeito que acha que tem que dirigir, do jeito que acha que tem que ser. Jesus a igreja é dele e ninguém mais segue a palavra. Sabe por quê? Fica mais fácil. Me pergunte por quê. Pergunte por quê. Fica mais fácil fazer isso do que vir aqui toda sexta-feira e segunda estudar. Porque para eles isso aqui é perder tempo. Então eles inventam uma consagração, eu criei agora o quê? Vou consagrar você, Mauro. Irmãos, tá aqui, não pode passar disso e não pode ser tirado. Tá aqui. Esse é o manual. Primeiro erro das igrejas quando elas abrem, diga qual? Elas criam um estatuto da igreja. Toda igreja faz isso. Ela pega e cria um estatuto. Dentro desse estatuto ela coloca... Por que a igreja cria um estatuto? Pergunte, por quê? Porque ela quer pôr coisa que não está aqui. Aí aqui dentro desse estatuto ela coloca lá uma cláusula. Diga qual? Quando o pastor for jubilado, ele vai receber 5 salários mínimos. Aí ele põe no estatuto isso. Pastor presidente. Coisas que não tem aqui, eles colocam no estatuto. Por que a igreja cria um estatuto? Porque a Bíblia não basta. Porque ele quer mexer para o lado dele. Porque basta o estatuto que Deus deixou. A palavra. E ele disse, os meus estatutos e os meus juízos são eternos. E ninguém pode tirar. Só que hoje, é o que eu falo, tem um monte de gente no ministério dentro do Santíssimo que não está pronto para exercer. Primeira característica que ele não está pronto para exercer o ministério, diga qual? Ele não conhece a palavra, ele não ama a palavra, ele não estuda a palavra. Como que ele é um pastor? O obreiro, irmão, vamos lá, eu já vou finalizar, é 54 já. Repete comigo, diga assim, o povo se apresenta ao ministério. E a Deus. Mas o obreiro, esse é o erro do obreiro, achar que ele se apresenta à igreja. Todo obreiro se apresenta diretamente. 2 Timóteo 2,15. Presta atenção no texto. Procura-te apresentar a Deus. Apresentar a quem? Como obreiro aprovado. Que eu não tenho do que me envergonhar. E que maneja bem a palavra da... É simples, vamos fazer um acordo? Diga qual. Se você pudesse chegar diante de Jesus hoje. Jesus chegou aqui, entrou pela porta. Entra Jesus. Jesus entrou. Jesus chegou aqui. Se você pudesse chegar diante de Jesus hoje, você chegaria como obreiro diante dele com vergonha? Ou você teria alguma coisa para se envergonhar? Pense nisso. Será que você teria alguma falha no sentido de não conhecer as Escrituras? De não conhecer os rudimentos básicos da fé cristã? Será que como pastor, o seu pastor, ou você como pastor, não sei. Você ou seu pastor chegaria diante de Cristo para se apresentar. Você estaria pronto? Cristo te daria o aval para cuidar da esposa dele? É isso que os pastores não entendem. Digo o quê? Eles não estão cuidando de algo que é deles, eles estão cuidando de algo que é de Deus. Eu vou dar um exemplo e vou finalizar a aula. Diga, fala. Levanta aí, Luan. Você vai ser o exemplo, que você está quase dormindo. Você fica correndo atrás de pitbull a tarde inteira. Aí. Levanta a senhora também. Vocês querem ver? Vocês vão entender na prática agora. Entrega a neném lá para a irmã lá. Dá um pouquinho para a irmã segurar. Que ela tá doida para ter outro. Viu, varão? Vem cá, Luan. Olha aqui que bonito, ó. Casou. Coisa linda. Vem cá. Fica para lá. Luan. Como que é o nome da mesma? É Ana? Luan. O que a Ana é sua? Não, vou falar no microfone. Para sair. Mas fala com orgulho, não fala esposa. Fala que você está orgulhoso do que você tem. Minha esposa. O que ela é sua? Minha esposa. Não, fala aqui, ó. Esposa? Você ama a sua esposa? Sim. Você quer o melhor para sua esposa? Com certeza. Você quer ver a sua esposa doente?
Não. Você quer ver a sua esposa sofrendo? Não. Você entregaria a sua vida por ela? Sim. Você ama demais essa mulher? Sim. Mas você vai precisar ir embora e vai precisar deixar alguém para cuidar dela. Minha filha, pode ser? Não. Você vai ter que deixar um obreiro, um apóstolo, um pastor, um evangelista, um mestre, um profeta. Estou querendo te fazer entender. Resumindo, você vai olhar e vai falar, tá bom, eu vou escolher, mas o cara vai ter que passar no meu crivo, na lista que eu vou fazer. Sim ou não? Sim. Aí você vai lá, segura. O obreiro. O obreiro. Fala com vontade. O obreiro. Para cuidar da minha esposa. Para cuidar da minha esposa. Ele tem que ser irrepreensível. Ele tem que ser irrepreensível. Não dado a vinho. Não dado a vinho. Vai que ele bebe, nesse dia que ele beber, ele, não pode beber vinho. Fala, não pode beber. Não pode beber Isso vinho. é o que está escrito na Bíblia, tá? Do obreiro. Marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Por quê? Porque se ele é marido de uma só, não tem mais de uma, ele não vai se interessar pela minha. Marido de uma só mulher, que cuide bem da casa, porque como que ele vai cuidar daquilo que não é dele se ele não cuida nem do que é? Então, Jesus foi pondo uma lista para escolher obreiro. Pronto. Aí eu te pergunto, o que os obreiros estão fazendo hoje? Pergunta, o quê? O que os obreiros estão fazendo? Estão hoje? se aproveitando daquilo que não é dele. Estão flertando com a igreja. Estão se aproveitando da igreja. Estão ganhando dinheiro com a igreja, mas não estão cuidando da que não é dele. É dele, não é minha. Vocês deu para entender agora? Mas agora, o que os pastores estão fazendo hoje? Não estão alimentando a igreja. Agora, o dia que o Luan foi embora, como que ele entregou a esposa dele para o ministério? Pergunte, como? Como? Paulo escreveu aos Efésios. Eu tomei a igreja, dei um banho de água nela, deixei ela sem mácula, sem mancha, sem rugas e coisas semelhantes a ela, para se apresentar a mim como igreja. Então Jesus ele deixa a igreja pronta do jeito que ele gosta para se apresentar Aí Jesus chega para o obreiro e fala, vai lá e cuida dela. Aí o obreiro chega nela, machuca ela, fere ela, bate nela, age como se não fosse dele, mas que fosse do obreiro. Resumindo, digo o quê? A maioria dos pastores está fazendo isso hoje dentro das igrejas. Eles estão mexendo com aquilo que não... A igreja tem um dono. A igreja foi paga por um preço e não foi o pastor que pagou. Por isso Paulo dizia, eu não sou o dono da igreja, eu não sou o Cristo da igreja. Paulo ele ia viajando e abrindo igreja, mas ele não tinha medo de Timóteo ser pastor de uma das igrejas, porque a igreja dava dinheiro. Ele queria era ganhar alma, porque ele sabia que tudo isso não é dele, é de Deus. Os nossos pastores hoje, eles estão, a maioria deles, não vou falar todos, não são todos, a maioria deles estão caídos, estão deitados em cima da esposa de Cristo, estão se esbanjando, estão batendo nela, estão sem piedade, não estão alimentando, não estão usando o cajado e a vara para consolar, não estão só arrancando a lã das ovelhas. Então é isso, para você entender. Quando você se tornar um obreiro, repete isso comigo, todo mundo. Quando eu me tornar um obreiro, eu preciso entender. Foi colocado na minha mão algo que não é meu e que tem um dono e ele está olhando e ele vai cobrar de mim. Porque eu tenho que apresentá-la de volta a ele da mesma maneira que ele deixou. Então eu termino essa aula com uma pergunta. Aí você responde para si, tá bom? Diga, qual é a pergunta? Você quer ser obreiro ainda? Você me desculpa, irmão. A maioria dos obreiros hoje, eles querem abrir igrejas e se tornar obreiros por causa de interesses pessoais. Fazem conta de dízimo.
Vocês sabem o que eu estou falando, é verdade. Fazem contas de oferta, acham que vão mudar de vida, estão roubando, roubando e roubando. Lógico, o obreiro, o ministro que cuida da igreja, ele é digno do seu salário. E essa é outra aula, e Deus tem para ele guardado a recompensa e o salário para o que ele está fazendo. Eu não estou falando só que é espiritual, não. É físico também, ele tem direito sim, de se alimentar do que está no altar. Mas só que eles estão se aproveitando da igreja. Estão indo além, tá? Eles não estão tendo cuidado. Eles não têm cuidado para falar. Eles não têm cuidado para corrigir. Eles não têm cuidado para nada. Sai, pá. Parecem que são donos da igreja. Fala assim para quem está ao seu lado: você não é dono da igreja. Você não é dono da igreja. Fala assim, ó: eu quero sim que você seja um obreiro. Fala assim: um grande líder. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas diga assim: sejam de verdade. Não pule etapas. Tenha intimidade com a cruz. Se limpe na bacia. Seja cheio do Espírito Santo no candeeiro. Tenha comunhão na mesa. Seja um adorador no altar e exerça um ministério com excelência, olhando para o alvo que é Jesus, para o céu que é a Nova Jerusalém. Não perca a caminhada, não perca a fé, não perca a esperança, não perca o amor. Não perca. Firma aí a sua visão em Cristo. Dá um grito aí para a gente finalizar a aula. Grita aí para quem está do alto e fala: o seu alvo não é se tornar um líder e nem um pastor. Fala: isso é o caminho. É uma parada. Mas o seu alvo é entrar na Nova Jerusalém pelas portas. É se tornar um vencedor diante de Deus. E ao que vencer, eu darei o direito de que se assente comigo no meu trono. Ele falou: eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Eu darei o direito que você se torne coluna no templo do meu Pai. Eu darei o direito de que você receba uma pedra branca com seu novo nome. Eu te darei o direito de participar da ceia, de comer do maná. Amém? Que Deus abençoe a todos os obreiros aqui. Isso aí, irmão. Quem mais é dado, mais é cobrado. Vamos ficar de pé, vamos finalizar a nossa aula. 10:04. Vem aqui orar, Danilo. Bora, pai. Sauda os irmãos na paz do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai, por este alimento, por este ensinamento, Pai. Pai, que nós possamos ir para os nossos lares, Pai, em segurança, Pai. Que o Senhor venha nos livrar, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Derrama saúde, Senhor, sobre a vida de cada um que aqui está, Pai. Abençoa os filhos, Pai. Pai, que o Senhor possa nos levar em segurança, Pai. Que o Senhor possa nos livrar e nos guardar de todo o mal, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor, pelo que Tu és na nossa vida, Pai, e não pelo que o Senhor pode fazer, Pai. Que a salvação, Senhor, esteja sempre conosco, Pai. Que nós possamos crer em Ti, amém, Pai. Jesus. Senhor Deus Altíssimo, Pai amado e Pai querido, Tu és santo e Tu és poderoso, Jesus. Senhor, que essa palavra venha permanecer nos nossos corações, Senhor. Que nós venhamos cuidar da Tua noiva, Pai, com amor, com zelo e com carinho, glória Pai. Deus, amém, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, eu estava pensando, eu vou começar já na próxima aula com vocês. Então, eu aconselho vocês a não faltar e pegar todas as próximas aulas, que eu vou começar a escatologia. O que é escatologia? É a doutrina das últimas coisas. A próxima aula eu vou começar pela etapa, pela cronologia. Na próxima aula eu vou falar do arrebatamento da igreja. Na outra aula eu vou falar sobre a grande tribulação. Umas 2 aulas eu vou ficar falando sobre a grande tribulação. Depois eu vou falar sobre a batalha do Armagedon. Depois sobre o reino milenar. Depois sobre o juízo final. Depois sobre o estado eterno. Então eu vou dar um conselho. Não faltem, porque senão vocês vão perder. Tem um monte de gente pregando errado, não sabe como vai ser o arrebatamento da igreja, não sabe o que é tribunal de Cristo, juízo final, trono branco, faz uma confusão. Então, eu vou começar a escatologia bíblica semana que vem, sexta-feira,
não faltem. Já para pegar desde o início, tá? Estenda a sua mão, que o amor de Deus, que é único e sem igual, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, conquistada na cruz do Calvário, bem como a comunhão e a consolação do Espírito Santo do partir do pão, seja com todos vamos dizer? Amém. Deus abençoe. Dá a paz do Senhor aí para quem está do seu lado. Você não morreu de Covid até hoje, você não vai morrer mais não. Não precisa cheirar não, tá? Que isso aí que é seu.